E o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem mandato, pode ser uma pedra incômoda no sapato de Lula. O chefe do executivo conseguiu 58.206.474 votos contra 60.345.999 do petista, uma diferença de pouco mais de 2 milhões, tornando-o a maior força política de oposição do país. Apesar de ter perdido ontem, o presidente da República elegeu 2 governadores, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e o senador Jorginho Melo, em Santa Catarina, além de 8 no primeiro turno. Bolsonaro ainda conseguiu eleger uma bancada majoritariamente liberal conservadora, que deve ser resistência no Congresso. O PL, escolhido pelo presidente para disputar a reeleição, conseguiu 99 deputados, a maior bancada da Câmara, performance só registrada no passado pelo extinto PFL, na década de 1990. No Senado terá 13 cadeiras, também a maior bancada. Os números credenciam a legenda a disputar a presidência das casas a partir do ano que vem. Você, Zé? Olha, o Brasil está mudando de fase e nesta nova fase há o aparecimento, sim, de uma nova oposição. Ninguém aqui, eu converso com algumas pessoas, antes eu queria mandar uma boa noite para o Alexandre Garcia, um grande comandante aqui de Brasília. E a gente conversa e ninguém sabe exatamente qual será o retrato e como vai se posicionar esta nova oposição. Por enquanto, as conversas estão ali pela ocupação do poder, e isto é muito importante. Presidência da Câmara, presidência do Senado, as mesas diretoras das 2 casas e presidências das comissões permanentes. A gente vê claramente de que é a primeira vez em que um governo tem uma base menor do que a base de oposição. É quase o dobro da base fixa. E aí o governo que entra, Lula, pode negociar, mas vai ter que pagar caro, né? A negociação também é diferente, com o chamado Pêndulo, que é um grupo ali formado pelo Centrão, inclusive com integrantes do partido do presidente, o PL, né? Que pode ir para o governo ou apoiar ocasionalmente o governo. Por que eu digo que a negociação mudou? O Alexandre sabe muito bem, tem uma experiência muito vasta aqui em acompanhamento de negociação e sabe que agora os parlamentares estão cheios do dinheiro. O orçamento secreto mais emendas parlamentares somam quase 40 bilhões, mais de 38 bilhões de reais. Então não é com liberação de emendinhas que se vai ganhar o apoio aqui, apoio ali, não. É preciso fazer uma proposta muito pesada para que esse pêndulo chamado vá para o governo. Eu não acredito. Poderá, num ou no outro projeto, ajustando ali o conteúdo do projeto, né? O mérito é possível. Mas assim, como base fixa e como aquela super base que Lula montou com o mensalão, isto neste Congresso é impossível. A gente viu aí os comentários sobre o Supremo, a gente vê que agora o presidente Lula vai indicar 2, mas não serão 2 do colete dele, não. Vai ter que negociar com o Senado. Não tem esta autonomia para indicar e aprovar no Senado ministro para o Supremo Tribunal Federal. A coisa mudou. E sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele hoje, é incontestável, né? A maior liderança política do país. É a realidade. Ninguém no Brasil reúne todos de uma forma tão espontânea como o presidente Jair Bolsonaro. Por onde ele anda, é uma pegada muito popular, como também é popular o ex-presidente Lula. Mas Jair Bolsonaro, ele reúne uma condição muito maior de juntar pessoas e de ser um grande líder. Então, estamos falando de 2 tipos de oposição. São os tempos modernos. A oposição do Congresso Nacional, que é a oposição oficial de voto, e a oposição nacional. Essa oposição nacional é importante. Nós estamos no novo mundo das comunicações. Cada um no celular se transforma em liderança política. Esses grupos de WhatsApp, os grupos das mídias sociais, são os novos políticos do país. Quebraram o monopólio da política, que não é mais dos políticos. Essa é a realidade. Então, será uma oposição muito forte, muito no Brasil inteiro. Então, é um novo momento político, sim. Você, Mota, 1 minuto e meio. O candidato do PT venceu
com 60 milhões de votos. Mas somando os votos ao presidente Bolsonaro, nulos, brancos e abstenções, dá cerca de 95 milhões de eleitores que não votaram no PT. Então, é bom a gente levar isso em conta para entender que o antipetismo é maior, muito maior do que o petismo. E o petismo ganhou por pouco. Quase todos os ex-ministros do presidente que se candidataram foram eleitos. Quase todos os candidatos que o presidente apoiou foram eleitos. Os eleitores elegeram um Congresso com maioria conservadora. Várias lideranças importantes surgiram na política. Marcos Pontes, Tarcísio de Freitas, Ricardo Salles e Jair Bolsonaro se configura como o maior fenômeno político, eleitoral e midiático das últimas décadas, talvez de toda a política brasileira. Parece que a esquerda vai voltar ao poder no governo federal, mas ela vai encontrar um país mudado. A direita se tornou a força política mais relevante do país. Isso não é uma compensação, mas é uma esperança. Seu comentário agora, Fernão Lara Mesquita. Temos 1 minuto e meio. Fernão. Olha, eu torço pro Zé estar certo e que essa oposição funcione, mas a gente está tendendo a considerar ela dentro de um quadro onde todas as engrenagens da ordem democrática estejam funcionando. Onde você tem uma imprensa atuando como imprensa, uma oposição onde só o peso dos votos que ela tem vale, um judiciário que funciona como judiciário e não como partido político, com poderes monocráticos e por aí afora. Então, eu pago para ver, eu vejo que o Lula já agitou lá atrás de novo aquele projeto de governar com os movimentos sociais. Eu acho que isso vai ser um confronto. Eu queria só voltar um minutinho para a questão dos ministros do Supremo, né? Eu acho que com 4 proibições você conseguiria resolver isso na base de uma emenda constitucional, né? Uma é acabar com os decretos monocráticos. A segunda é determinar que eles só possam se manifestar nos autos. De jeito nenhum ir para a televisão e ficar lá assolando a própria vaidade, que é o pecado preferido do diabo, né? A terceira proibição é que eles considerassem qualquer outro tipo de processo que não fosse os constitucionais. E, finalmente, que eles não pudessem agir por iniciativa própria. Com isso, realmente vigorando e reforçado numa emenda constitucional, eu acho que qualquer ministro novo nomeado estaria contido dentro dos limites da democracia.